Olá pessoal, meu nome é Samuel Andrade Luz Carneiro, eu faço parte do projeto de extensão da Universidade Federal do Tocantins pelo curso de Ciência da Computação. E eu quero dizer para vocês que a gente já está acho que na 10ª aula do curso e na aula passada a gente estava falando sobre funções DAX, principalmente uma das funções mais importantes que é uma função mais comum, né, que é a função calculate. E dentro da função calculate a gente pode usar várias outras funções para a gente poder calcular soma, operações de soma, subtração, divisão, calcular porcentagem, enfim. Essas funções que a gente vai estudar hoje, que a gente vai aprender hoje, que é a count rows, a top n, a average, a average x, elas também podem ser implementadas dentro da função calculate, que é o que a gente vai fazer. Então, calculate, cara, coloca na cabeça que é a função mais importante. Na aula passada, a gente já tinha visto que funções e para que servem funções. Quando você vai criar um design lá dentro do Power BI, é nítido que faltam alguma coisa para você fazer um relatório mais robusto. Então, quando o seu chefe pedir, por exemplo, para você fazer a porcentagem quando as vendas são acima de 10 mil reais, como que você vai fazer esse cálculo? Não existe nenhum visual que faz esse cálculo automático para você. Então, o que você tem que fazer é implementar funções DAX, que são as medidas, certo? Então vamos para a aula, você já aprendeu o que é medida, já aprendeu o que são funções DAX, já aprendeu várias funções DAX na aula passada. Vamos aprender mais um pouco, vamos ficar fera nisso e é isso, tamo junto, valeu. Vamos para a aula. Tá, então estamos aqui de novo na nossa aba de Power BI. Nós vamos trabalhar com as mesmas medidas e as mesmas tabelas que a gente trabalhou na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu medidas calculate e hoje a gente vai continuar usando funções calculate, só que com outras variações dela, tá? Que são muito importantes também e que facilitam a nossa vida, tá? Você vai aprender aqui um pouquinho o que é o ser programador, só que nem tanto, né, galera? Vamos com calma. Então é o seguinte, imagina que vamos começar pela primeiro, vamos começar pela medida top n. Vai ser o nosso primeiro assunto aqui da nossa aula. E o top n é o seguinte: é uma funcionalidade, é uma função, no qual permite a gente ranquear alguns valores. Por exemplo, seu chefe chega em você e pede para você ranquear quais foram os vendedores que que mais venderam no mês X ou no ano X, no semestre X, para ele poder talvez fazer alguma gratificação com ele, fazer um aumento para ele, enfim. Vamos entender como fazer a função top n e entender em contexto de negócio também como que a gente usaria ela, tá? Para facilitar a vida do nosso chefe, para facilitar a vida do nosso relatório, para facilitar a gente como fazer indicadores, tá? Porque o nosso objetivo principal aqui é fazer indicadores. Beleza? Vamos lá. E é isso. Então vamos lá. Estou aqui dentro do meu aplicativo Power BI, certo? E aqui dentro a gente está com a mesma nossa tabela de medidas, tá? Que eu expliquei anteriormente como criar a tabela de medidas. Então a gente vem aqui em criar nova medida e vamos nomear essa medida como top 5. Opa, conseguiu aparecer um erro aqui, rapidão. Beleza. Top 5. Rapidão, galera. Rapidão. Ok, voltando. Nós vamos criar os nossos top 5 vendedores. Ok? Vamos continuar usando a nossa medida calculate. E nessa medida calculate nós vamos fazer calculate uh, sum. Vamos continuar fazendo o sum, né? O sum básico, todo mundo lembra como que é o sum. Sum vendas valor, vendas valor. A gente vai criar aqui agora o nosso filter. Por que o filter? Porque a função calculate,
ela precisa de uma filtragem para mostrar os dados. Ou seja, se eu colocasse apenas o top n, porque o top n ele vai ser utilizado aqui, ó, a função top n vai ser utilizada dentro do filter, tá? Se eu utilizasse só o top n, a medida não funcionaria, porque ela não teria uma filtragem. Então, primeiro, a nossa medida calculate vai passar pela função filter, no qual ela vai ter a função de orientar para onde a medida deve ir, para onde a medida deve visualizar, o que ela deve fazer, ok? Então, vamos para filter. Daí, nós escrevemos a nossa nova função topn. Aí agora a gente vai conhecer a nossa função topn. A função topn, ela retorna um número determinado de linhas principais de acordo com uma expressão bem especificada. Então, topn, selecionei topn, aparece aqui o que a gente deve inserir dentro do topn. A gente deve inserir um número de valor, ou seja, um número determinado de linhas principais, que seria quantas linhas de ranks a gente quer ter. A gente quer ter 5 ranks, do primeiro ao quinto colocado, do primeiro ao décimo, do primeiro ao 20º. Então, a primeira coisa é colocar o número de colocados, de lugares, né? De ranks. De qual tabela? Eu quero saber qual vendedor conseguiu vendeu mais, né? Qual vendedor vendeu mais? Então vamos pegar da tabela de vendas. E aí a gente vai pegar a expressão que seria a expressão que seria o nosso próprio calculate. Calculate. Dentro do nosso calculate a gente vai fazer o que? A soma. Sum vendas valor. A soma da nossa coluna de valor. Aí aqui no final, tá vendo que tem order? Lá no final tá escrito order. Aqui onde o mouse está em cima. Ele vai querendo que eu especifique qual que vai ser a ordem que a minha filtragem vai ocorrer. Vai ser por ordem crescente ou por ordem decrescente. A gente quer saber do maior para o menor. Então eu quero saber de ordem decrescente, né? Decrescente. Se fosse crescente seria assim, ASC. E decrescente é assim, ok? Opa. Falta uma expressão para o filter. Lembra que o filter precisa de duas expressões para poder funcionar. Então, isso só vai acontecer quando retornar um valor chamado true. Ok, galera? Deixa eu fechar esse cara aqui. Ok. Então essa aqui foi a nossa primeira função, muito parecido com programação, tá? Que no qual ela vai nos trazer a seguinte informação. Eu vou pegar aqui, bem grandão, o nome do vendedor. Daí eu vou trazer a informação dos top 5, certo? Tá? Então, aqui a gente consegue ver que as ordens estão ranqueadas do menor valor de soma de venda até o maior valor de soma de venda. Está invertido aqui, mas se eu estou no modo de tabela, por exemplo, eu consigo só apertar nesse botão que ele ordena do maior para o menor. Então, quem fez a maior venda aqui foi a Fernanda Souza e o Ricardo Alves e Carlos Imos, né? O top 3 aqui, eles que fizeram as 3 maiores vendas durante todo o período de tempo da tabela aqui de novembro, ok? A tabela está todo no período aqui de novembro, tá bom? Então agora nós vamos para a filtragem, que a gente quer saber quem atingiu meta e quem não atingiu meta. Como que a gente pode fazer isso? Porque lá na nossa tabela de vendedores,
nós temos uma meta cadastrada. 50 mil, 40 mil, 45 mil, 42 mil e 48 mil. De cara, a gente já consegue enxergar aqui que 3 pessoas não atingiram metas. Porque nós temos poucos vendedores aqui no nosso banco de dados, tá? Mas, e se tivesse vários vendedores? A gente não vai ficar analisando no olhômetro, né? E falando pro chefe, pô, temos 3 que não atingiram meta. Não vai ser assim. A gente vai configurar uma função DAX que vai nos garantir visualizar quem atingiu meta e quem não atingiu meta. Beleza? Como que a gente pode fazer isso? Bom, vamos pensar. A gente já tem o valor total de cada pessoa, de cada vendedor. O valor total de cada venda deles, né? Agora a gente tem que saber qual que é a meta mensal. A gente já tem a meta mensal. O que resta é a gente comparar se um é maior que o outro ou é maior ou igual ao outro. Simples, né? É uma lógica simples. Então, vamos lá, gente. Vamos entender, vamos destrinchar isso, porque isso aqui é pura programação, é puro entendimento de blocos de código e é bem simples, tá? Vamos lá. Vamos criar nossa medida chamada metas atingidas. Tá? Isso aqui faz parte do nosso... Cara, eu não coloquei no tema, tá? Mas é um plus. Porque eu pensei nisso agora, da gente fazer uma meta atingida, então é um plus, tá bom? Então vamos para o plus, que é metas atingidas. Criar nova medida, vou só renomear essa bicha aqui para metas atingidas, ok? Vamos lá. A gente já tem o valor total, né? Qual que é o valor total de venda de cada vendedor? A gente já tem até uma medida que calcula isso, então a gente vai criar uma variável, var. Vamos chamar essa variável de soma valor vendido, tá? Vamos chamar de valor vendido? E ela vai ser igual simplesmente à soma total de vendas dos vendedores, tá? A soma total das vendas dos vendedores. Nós temos uma outra variável que a gente vai criar para comparar as duas, que ela vai ser chamada de meta. De objetivo, vou chamar ela de objetivo para ficar mais claro. Opa, não tem igual, né? Vou chamar ela de objetivo. E essa variável var, né? É o tipo var, ela vai ser igual. A gente vai usar uma função que vai fazer com que selecione todos os valores de uma coluna, que se chamada selected select 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 selected value. Essa função retorna o valor quando há apenas um valor na coluna especificada. Caso contrário, retorna o resultado alternativo. Então a gente vai chamar a nossa função que vai ser especificada por vendas, quantidade, valor, não é vendas não, né? É vendedores meta mensal, ok? Daí a gente só faz uma comparação, um return. Essa medida vai retornar o quê? Vai retornar uma condição. If a, tá? Espera aí, deixa eu só tirar isso aqui. If a nossa primeira variável, o valor vendido, que é o nosso total, é maior, o valor vendido. Se o valor vendido for maior, usa o símbolo de maior ou igual, né? O nosso objetivo, então ele vai retornar meta atingida. Ok? Se não, ele vai retornar meta. Ok? Se não, vai retornar meta
não atingida, ok? Ok, guys? Então, as nossas metas atingidas foram feitas dessa forma. Nós criamos duas variáveis, uma representa a meta que o vendedor atingiu, a outra representa o objetivo, que seria a meta predestinada a ele, pelo seu chefe ou pela organização. E a gente faz um return if. Lembre-se que o return sempre tem que vir acompanhado de uma expressão. E o return veio acompanhado da expressão if, no qual a gente comparou a meta que o vendedor atingiu no mês de novembro, que é o mês da nossa tabela, mas nossa tabela só tem um mês, eu poderia ter feito de outros meses também, só que acabou que eu não fiz, tá? Então, nós temos a nossa tabela, nós temos a nossa condição, que vai ser a meta atingida naquele mês, se ela vai ser maior ou igual ao objetivo esperado. Se ela for maior ou igual ao objetivo esperado, a primeira linha depois dessa condição é a que se retornar true. Aí eu coloquei meta atingida, vírgula, a segunda linha vai ser se retornar false. Aí eu coloquei meta não atingida. O que significa retornar true ou retornar false? Na programação, uma condição if, que se chama se, né, em português, if é se em português. E daí é uma condição. Se isso acontecer, eu quero que isso aconteça. Se isso não acontecer, eu quero que essa outra coisa aconteça. Então funciona em blocos. Pensa num bloco. Se acontecer algo, eu quero que você faça isso. E se esse algo não acontecer, eu quero que você faça isso outro, essa outra coisa. Por exemplo, se eu vou lavar pratos, então eu preciso de uma bucha. Se eu não lavar pratos, eu não preciso da bucha, entendeu? Como se fosse isso. Então, nós já temos nossa medida pronta. E lembre-se que a gente tinha ranqueado os nossos top 5 vendedores. E daí, se eu colocar embaixo aqui na nossa tabela, nós vamos conseguir colocar os nomes aqui, ó. Aparecem os nomes da meta atingida, ou seja, retornou que true para Fernanda Souza, que ela atingiu a meta. Para o Ricardo Alves também retornou true, que significa a mensagem de ação quando retorna true, que é meta atingida. Já para o restante, eles não concluíram a meta destinada a eles, então retornou false. A meta atingida durante o mês dele não foi igual à do objetivo. Então, a meta não foi atingida, correto? A gente pode até olhar aqui, ó, que Carlos Lima, Beatriz Mendes e Ana Costa não passam dos 40 mil reais que eles venderam esse mês. Então, se a gente olhar aqui a tabela de vendedores, a gente vai ver que Carlos Lima era 40 mil reais, a Beatriz era 48 mil reais, a Ana era 50 mil reais. Então, eles não atingiram as metas, tá? Ainda passaram muito longe. Então, agora nós vamos para a nossa função Count Rows. Vamos lá. Agora vamos para a nossa Count Rows. E ela vai ser destinada para a gente descobrir, no meu exemplo, que eu vou passar para vocês, é que agora nós vamos passar a usar a nossa tabela de pagamentos. Porque imagine que seu chefe esteja preocupado, que a empresa talvez está cobrando menos dos clientes. Ou seja, no final do mês, os clientes estão demorando para pagar. Aí o chefe chega em você com uma dúvida e fala: porra, passa aí qual que é a porcentagem dos clientes, qual que é a porcentagem das nossas vendas que estão sendo pagas no prazo corretamente, certo? Então vamos lá. Como a gente pode fazer isso? Vamos visualizar o nosso problema primeiro. Na nossa coluna de pagamentos, nós, como eu já disse, temos somente o mês de novembro cadastrado na nossa planilha, certo? Então vai ser um cálculo até mais fácil. E nós temos o status do nosso pagamento. Se está pago ou se está pendente. Então o que a gente tem que fazer? Selecionar a quantidade de linhas que estão cadastradas como pagas. E daí a gente pode fazer o nosso cálculo total. Vamos lá? Vamos pensar? Vamos ver como é que isso pode ser feito?
Vamos lá. Vamos para o nosso cálculo de medidas agora, porque essa medida é bem legal. E vamos começar calculando qual é a quantidade de linhas totais presentes na nossa tabela de pagamentos, né? Que representa a nossa tabela de pagamentos, representa tantas medidas pagas e tantas medidas pendentes. Então vamos juntar todas as medidas, todas as linhas da tabela, porque elas representam todos os dados que a gente quer, bem especificamente. Então o que a gente pode fazer é nova medida e fazer assim quantidade de pagamentos. Okay? Seria a quantidade de pagamentos a serem feitos ou que já foram pagos. E é bem simples essa medida. Ela só é representada pela nossa função nova, que é count rows, que vai ser count rows, dessa forma. E daí a gente vai selecionar a nossa tabela de pagamentos. Simples. Só isso. Só isso. Se a gente ir no filtro, nós vamos ver que nós temos 50 pagamentos. Porque também nós temos 50 vendas. Então nós temos também 50 pagamentos. Tá bom? Porque cada venda ela gera um fechamento de compra ou de venda, né? Então vamos lá. Nós temos 50 quantidade de pagamentos pagos ou pendentes. E agora eu quero saber quais são a quantidade de pagamentos já pagos. Essa é um pouco mais complicada, mas novamente nós vamos voltar a usar a nossa linda função calculate. Vamos lá, quantidade paga. Beleza, quantidade paga. Nós vamos usar novamente a calculate. Só que dessa vez, né, como sempre a gente fazia a soma de tal valor, nós não vamos fazer a soma de tal valor. Nós queremos saber a quantidade de vendas que foram pagas já no mês de novembro. Nesse caso, nós vamos usar o count rows novamente. Vamos selecionar a nossa tabela de pagamentos, certo? Daí nós vamos usar agora o filter. Vocês entendem o que a função calculate é? Ela calcula a interação entre duas funções. É isso que ela faz, simplesmente. Então nós vamos contar as linhas da tabela de pagamentos, só que nós vamos filtrar ela com o filter. E dessa vez nós vamos filtrar pegando a nossa coluna de pagamentos, quer dizer, a nossa tabela de pagamentos. Nós vamos especificar qual coluna a gente vai usar, que é a coluna de status. Aí aqui vem a mágica. A gente só vai filtrar, fazer a nossa lógica de expressão de condição, que seria, se pagamento status for igual a pago, nós vamos fazer essa filtragem, ok? Então, essa é a nossa medida. Nós vamos usar o count rows para contar quantas linhas tem na nossa tabela, só que ela vai vir com um filtro, e esse filtro vai selecionar todas, vai quantificar todas as linhas que estão como pagas na coluna de status. E nós podemos ver aqui no cartão a quantidade dessas linhas pagas, que são 38. Então, do mês de novembro, nós tivemos 50 vendas e das 50 vendas, 38 foram pagas. Agora você quer fazer, né, um cálculo melhor, você quer saber a porcentagem disso. Porque talvez no final do ano você quer fazer isso todo mês, né? Aí no final do ano você quer ver qual que foi a porcentagem de cada mês sobre a condição de pagamento. Então, vamos calcular a porcentagem. A porcentagem é aquilo que a gente já tinha feito, que é usando o divided. Então vamos lá. Medidas, nova medida, vamos usar porcentagem de pagamentos pagos. Né? Vamos assim, porcentagem, que vai ser melhor, né, didaticamente, de vendas pagas. Vai ser igual a nossa função divide, e essa função divide, ela vai ter a nossa expressão de divisão, né?
que no numerador nós vamos colocar a nossa medida já criada, que é a quantidade de pagamentos, que ela representa a quantidade de pagamentos totais. Inclusive, vou até modificar essa quantidade de pagamentos, porque cadê a quantidade de pagamentos? Porque se eu adicionasse um filtro aqui, por exemplo, uma tabela aqui, qualquer filtro, tabela de vendas, na verdade, né? Vou colocar aqui um filtro na tabela de vendas, colocar as vendas do ID. Se eu selecionar um filtro, ó, vai ficar modificando a nossa quantidade de pagamentos. Então, se a gente pegar aqui a nossa quantidade de pagamentos e modificar ela, colocando um calculate count rows pagamentos, nossa tabela de pagamentos, e agora a gente vai fazer o que a gente já aprendeu, que é a função all, no qual que ela vai remover todos os filtros da nossa tabela de vendas, ok? Que é a nossa tabela principal, então a gente vai sempre correlacionar com ela. Agora, se eu fizer a mesma coisa de novo, aqui colocar a venda ID, opa, deixa eu colocar como lista vertical, não vai modificar, tá bom? Então agora está estática. Então vamos voltar para a nossa porcentagem de vendas. A nossa porcentagem de vendas vai receber a nossa quantidade de pagamentos na verdade, vai receber no numerador a nossa quantidade paga e no denominador a nossa quantidade de pagamentos totais. E só calcular. Agora a gente tem aqui a nossa porcentagem. Vou selecionar o nosso cartão, a nossa porcentagem de vendas pagas. É só selecionar depois a nossa medida aqui no canto direito. Vamos selecionar aqui no formato de porcentagem. Então nós descobrimos que 76% das nossas vendas foram pagas no mês de novembro. Tá? Um cálculo rápido aqui só como prova real. É só a gente pegar a nossa quantidade de vendas pagas e dividir pela nossa quantidade de vendas totais, que vai dar o mesmo resultado, 76%, tá? Então essa aqui foi a nossa função count rows e como ela é importantíssima também nessa nossa formação de dados, tá? Bom, essa foi a nossa aula. Eu gostaria de agradecer novamente e faltou a função average, porém a função average vai ser postada na continuação desse vídeo porque o vídeo ficou muito extenso e eu preciso fazer algumas reformulações aqui, editar o vídeo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha entendido a importância das funções count rows e top n. Valeu? Muito obrigado e é isso.